irmã Mônica não tem nada. Se não for o Espírito Santo do Senhor, eu sou um vaso vazio. Então, se você veio ouvir a irmã Mônica, você vai sair vazio. Mas se você veio ouvir o Senhor falar na sua vida, pode ter certeza que você vai sair um vaso cheio nessa noite. Amém? Juízes, capítulo 6. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu quero contar a história toda, né? O anjo fala com Gideão. É o versículo 6, capítulo 12. Desculpa. Capítulo 6, versículo 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? A igreja pode se assentar. Não sei se alguém já leu sobre essa história, sobre Gideão, mas eu quero falar aqui algumas características de Gideão. O versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joabe, a Bisrita, o Gideão. Seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Gideão estava no lagar, malhando o trigo. Estava aqui no meu dicionário bíblico. Nós temos que prestar bastante atenção nas coisas que lemos. Eu estava falando aqui com o trabalho com o Leino. Muitas vezes você acha que a palavra é uma coisa e ela é outra. Isso é muito importante, igreja. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, pergunte ao seu pastor, alguém que entenda. Se você tiver um dicionário, para você procurar entender, porque para não tirar conclusões precipitadas. E Gideão estava ali malhando o trigo no lagar. O lagar era um lugar de malhar uva, onde o pessoal pisava, né, com o pezinho limpinho. Deve ser uma delícia, né? E lá pisando uva. O que ele estava fazendo malhando o trigo no lagar? O que eu quero dizer para você? Onde você estiver, pode ser no lagar, se você acha que Deus não está te vendo, Deus está te vendo. Eu acredito que Gideão estava ali se escondendo, né? Dos midianitas, ele estava com medo. Porque o ser humano é dotado disso, de medo. Quem falar aqui que não tem medo de alguma coisa, me desculpa, é mentiroso. Nós temos medo. E Gideão estava com medo. E o anjo lhe apareceu. Gideão, varão valoroso, eu sou contigo. E quantas vezes Deus fala na nossa vida, eu sou contigo. Vai nessa tua força. Quantas vezes ouvimos isso? E duvidamos ainda do Senhor. Foi o que aconteceu com Gideão. O versículo 3 diz assim: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha a dúvida. Quantas vezes não fazemos isso? Ai, Senhor, se o Senhor vai me dar tal coisa, me dá um sinal. Muitas vezes Deus já falou para você que vai lhe dar. E você está com dúvida. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor não nos desamparou e nos deu nas mãos do midianita? Quantas vezes queremos colocar o Senhor na parede, temos dúvida? Muitas vezes eu fiz isso. Ah, Senhor, se o Senhor vai me dar tal coisa, eu quero... Deus já não falou, igreja? Deus, por um acaso, Deus é como a Mônica, que promete uma coisa e não cumpre, porque nós somos falhos. Ou se houver alguém aqui perfeito, né, eu quero aprender contigo. Nosso Deus não é filho do homem. Quando eu estava no processo da casa, Deus tinha usado o pastor, e eu me lembro que assim que Deus mostrou, porque Deus não deixa nada enganado, Ele nos revela todas as coisas. Quando Deus mostrou lá sobre o meu esposo, que ele ia ser mandado embora, e eu falei: meu Deus, vendi minha casa, estou sem casa agora, estava no processo de uma outra casa, e Deus tinha falado. E o diabo muitas vezes quer colocar dúvida no seu coração. Ah, você não vai dar certo, Deus vai te abandonar, você vai ver. Cuidado com as coisas que você ouve, porque nosso Deus, Ele é fiel. Nós ouvimos muitas vezes nos carros aí, né? Aquele adesivo: Deus é fiel. Será que Deus existe? Será que a pessoa crê que realmente Deus é fiel para ele, ou é um simples adesivo? Ele faz valer aquilo na vida dele? Você faz valer essa palavra que você fala para as pessoas: Deus é fiel, você faz valer isso na sua
Faça valer de verdade. Creia, se Deus prometeu uma coisa, ela é sua. Não faça como o Gideão que teve dúvidas. E aí, na noite, fui dormir, nosso Deus, Ele se mostra em sonhos para nós. Na palavra, no usar de um irmão, em sonhos. E eu lembro que eu estava na igreja, estava ali sentada desse lado, aí eu estava orando, com a mão levantada, mas foi assim tão tremendo, tão claro que Deus mostrou. E eu lembro que o pastor vinha, pegava na minha mão, e Deus usava a boca dele para falar na minha vida. Eu estou contigo, eu não te abandonei, eu tenho visto o que você tem feito, não se preocupe. Quantas vezes Deus fala para a gente, não se preocupe, chega amanhã eu estou lá, ai meu Deus, ai o que eu vou fazer? E Deus falou. Qual é a sua confiança diante do Senhor? E para onde a glória do Senhor, Deus deu a causa. Só que estou num outro processo. E eu vou ter que viver mais uma vez na fé. Crer que Deus vai fazer um milagre. Então Gideão teve dúvida. Aí disse assim, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Uma pergunta, porque ele estava com dúvida no seu coração. E olha só, e ele diz, ai Senhor meu, com que livrareis a Israel, nós mortais, nós homens, feitos de carne? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Olha o espírito de inferioridade. O crente ele tem um espírito de inferioridade. Você é filho de Deus, você é chamado, você é escolhido, você é separado, você é diferente. Porque que diante dos homens você se coloca como nada? Ai, coitadinho, você não é coitado, você é filho do rei. Nosso Deus é superior, nosso Deus está acima de todas as coisas. Não deixe que Satanás coloque na sua cabeça que você não é nada. Igreja tinha um espírito de inferioridade. Eu me achava feia, não me achava inteligente. Eu sou filha de Deus. Eu tenho uma coisa que eu gravei na minha mente, eu achei lindo. Olha, Deus ele esclarece as coisas de uma maneira tal, você tem que estar atento. Talvez muitas coisas você não está entendendo o que eu estou falando, mas alguma coisinha você vai entender. Quando a missionária do Leite falando de que ela não entendia, né? Que era a imagem e semelhança de Deus. E para mim, imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser igual a alguém. Mas nós não somos, mas como será Deus? E por que as pessoas são diferentes? Isso travou no meu coração. Quando ela falou, nossa, foi tão claro, Deus ele é tremendo. Quando o Senhor falou que nós somos imagem e semelhança dele, no caráter, nas nossas atitudes, nós somos diferentes. Então por que nós vamos deixar que o espírito de inferioridade, eu não posso, eu não sei, você sabe e você pode. Porque a palavra do Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ter tudo, como você pode não ter nada, mas o Senhor vai continuar sendo Deus na sua vida. Você crê nisso? Não seja como Gideão, o espírito de inferioridade, porque Deus ele tem o melhor para a sua vida. Eu acredito assim que é nós que recebemos a nossa bênção, porque ela deve estar aqui nos ares. Eu sinto assim, que Deus tem infinitas bênçãos para todos aqui, mas você mesmo está recebendo a sua bênção, com o seu espírito de inferioridade, com o seu espírito de dúvida diante do Senhor. Quantas vezes Deus usou alguém aqui para falar na sua vida que Deus é, que Deus vai fazer, e você sai daqui, da porta para fora. Será? Será que Deus vai fazer? Então cuidado, não deixe que Satanás lance isso no seu coração. E o Senhor lhe disse, porque hei de ser contigo, e tu ferirás o medianita, como se fosse um só homem. Às vezes a gente quer tantas pessoas ao nosso lado para vencermos uma guerra, e nosso Deus quer que dá força para um só homem. Você não precisa muitas vezes se apoiar, né? Eu sempre falo assim, 6 horas, irmão, 6 horas por mim, mas você não tem força muitas vezes para vir na igreja. Deus entende quando você realmente não tem força, mas quando você tem que vir orar. Você tem que estar pedindo para, venha, faça força, porque Deus, ele quer ver a sua fé, o seu coração. O versículo 17, olha a dúvida de Gideão. Ele disse, se agora tem um coração achado grato aos teus olhos, dai-me um sinal que és
colocamos prova, colocamos dúvida aquilo que Deus tem falado na nossa vida. Talvez você venha aqui nessa noite, será que recebeu uma bênção, mas Deus está te corrigindo. Por que Deus está te corrigindo? Porque Ele quer te dar a bênção. É como eu disse, as bênçãos, elas estão aqui. Mas você mesmo está impedindo se você receber a bênção do Senhor. Faça uma avaliação onde é que você está errando, no que você está errando. Você está colocando em dúvida aquilo que Deus está falando na sua vida? O versículo 18, rogo-te que daqui não te aparte, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que volte. Aqui foi Gideão falando com o anjo. Olha que tremendo, naquela época, eu acredito que os anjos apareciam frente a frente. Eles tiveram tantas oportunidades e não deram valor. E eu creio assim que hoje, nós não estamos tendo, mas eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. É só você crer, é só você sentir. E ali Gideão foi buscar aqueles presentes para fazer prova novamente. E olha como nosso Deus ele é paciente. Nosso Deus é muito paciente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado para você não ficar testando a paciência de Deus. Porque uma hora ela tem fim. Porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus é sério. Muitas vezes levamos as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus está vendo. Esses dias fui fazer um pedido na Sabesp, estava lá sentado, esperando. Um homem levantou e começou a gritar com a mulher. O atendimento foi mal, vou reclamar, não sei o que. Eu acho que eu não faço com essa mulher. E aí, sentei com a senhorinha, muito educada, me tratou muito bem, porque eu já estava ajudando ela. E aí ela começou a conversar. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Deus não dorme. Eu fiquei pensando, realmente, Deus não dorme. O ser humano acha que está fazendo as coisas, que está errando, e Deus não está vendo. Aí eu vou continuar errando, eu vou continuar. Deus não está vendo. E é como disse aquela senhora, Deus não dorme. Aquilo que aquele homem fez com ela, alguém vai fazer com ele. Então cuidado com as suas atitudes, porque Deus não dorme. E Gideão fez essa prova, mais uma vez, colocando em dúvida aquilo que o Senhor tinha falado na vida dele. E ele fez um sacrifício, montou lá o holocausto e o anjo recebeu. Eu estava meditando nessa palavra, igreja. O inimigo ele é tão invejoso que ele também gosta de sacrifícios. Pode ver que existe nas coisas aí, o povo do mundo oferecendo sacrifícios ao inimigo. E qual sacrifício você tem oferecido ao Senhor? O que de melhor você tem dado ao Senhor? O inimigo está recebendo vários sacrifícios. Até carro importado ele recebe. Não estou dizendo, igreja, que a gente pode dar um carro importado. Eu não tenho a menor condição. Mas a sua vida, o seu caráter, a sua vida espiritual, o que você tem oferecido de melhor ao Senhor? Nos servir ao Senhor na casa do Senhor, né? Eu só venho à igreja no domingo. Mesmo que eu venha só no domingo, mas o que você tem oferecido? Você chega, senta, assiste o culto e vai embora para sua casa e acabou. Segunda, terça, quarta, você não medita, você não pensa, você não senta, pede Deus para transformar a sua vida, para que venha mudar. Qual é o sacrifício da sua vida diante do Senhor? A Bíblia fala, ela é clara. Os filhos da luz são mais prudentes. Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, e é verdade. Só que eu ouvi essa palavra assim, eu li e falei, Senhor, eu quero ser mais prudente. Eu quero fazer a diferença. Me ajuda. Continuando aqui, Gideão. Vou pular aqui para o versículo 21 e 22. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão, e o tocou a carne, os bolos e o ar. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face.